Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, que é redistribuído para todo o Brasil através da rede NGT, direto aqui dos estúdios do ABC Repórter. E hoje vamos falar sobre doenças degenerativas que têm acometido tantas as pessoas no Brasil e no mundo, e o porquê que isso está acontecendo. E o Dr. Marco Antônio Trócoli Chiea vai falar sobre isto e sobre a importância da prevenção. Marco Antônio, grato por ter vindo. Obrigado, Roberto. É um prazer. É uma felicidade muito grande poder falar um pouco sobre o nosso ramo de atuação, informar a população sobre essas doenças que precisam, na verdade, de uma prevenção, um diagnóstico precoce e orientações sobre como tratar esse tipo de doença. Bom, inicialmente é impressão minha ou ultimamente, ou porque as pessoas vivem mais e a doença se manifesta porque todo mundo está vivendo 70, felizmente, 70, 80 anos, ou existe ou existem outros fatores que estão impactando nisso? Fala um pouquinho sobre esta situação. Bom, as doenças neurodegenerativas, como o próprio nome diz, são doenças em que existe uma degeneração irreversível do sistema nervoso sem uma cura até esse momento evidente, capaz de reverter esse processo, né? Essas doenças têm um caráter progressivo e lento, né? E sistêmico, né? Ela fica sistêmico. lá. Na verdade, assim, são os neurônios que afetam, que constituem o sistema nervoso central nos diversos locais, que são afetados e progridem. De acordo com o neurônio que é afetado, nós teremos uma doença específica, entre elas o Parkinson, entre elas a doença de Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica. Temos outras doenças menos incidentes que podemos citar, como ataxias, paraparesias, mas são doenças que evoluem para degeneração sem um controle. Essas três primeiras que você falou, Parkinson, Alzheimer e tal, elas agridem um percentual da população brasileira. Esse percentual, somado às três, mais ou menos, é o mesmo que em outros locais do mundo? Como é que é essa sua percepção? Sim, não existe muita variação do que em outros locais do mundo. Um exemplo, a característica dessas doenças estão ligadas sempre ao envelhecimento. O envelhecimento é um fator muito importante para essas doenças. É lógico que existem variações, né? Porque essas doenças têm duas causas principais, elas estão ligadas a dois fatores principais causais. Uma é a predisposição genética, associada ao tempo de vida, aos fatores de exposição, né? Então, tudo isso leva à degeneração desses neurônios. Por isso, algumas mais rápidas, outras mais lentas, de acordo com a exposição do ambiente que a pessoa vive, aos fatores que estão levando outros fatores que contribuem para aumentar a velocidade. Aumentar a velocidade. Por exemplo, a gente sabe que com 85 anos, o paciente com doença de Alzheimer, a população com 85 anos, aproximadamente nós vamos esperar 50% da população com demência. Está brincando. É verdade, é verdade. 50%? E se espera que na população mundial em 2030, nós teremos aproximadamente 76 milhões de pessoas com uma demência. E a doença de Alzheimer é a mais frequente. Sim. Né? E por que a pessoa... Minha sogra está sofrendo disso, eu vejo minha mulher cuidar todo dia. Por que tem aquela agressividade na pessoa? Isso varia muito na forma de evolução da própria doença. A própria doença de Alzheimer, ela tem alguns fatores. Ela não começa com agressividade necessariamente. Sim, ela não era assim. E necessariamente existem etapas da própria doença. Então a pessoa começa com aquele déficit cognitivo leve, que é aquele esquecimento leve. Depois ela não consegue cumprir as tarefas que ela cumpria com uma determinada
o desempenho que ela continha, depois ela não cumpre as tarefas, por exemplo, de lógica, de matemática, que ela tinha com facilidade para cumprir. Depois ela começa com aquele embotamento social. Então, isso são fatores que os familiares deveriam estar muito atentos para saber qual é o momento de falar, opa... Sim, sim. Esses são fatores que a população tem que ser educada, ou verdade, as campanhas têm que educar o paciente para observar esse déficit cognitivo que vem leve no início da doença e que podem, de alguma maneira, ser um indicativo. Um indicativo, e na verdade é o momento que a gente deve intervir até precocemente a isso, para atenuar a evolução da doença. Quando você diz precocemente é porque a pessoa já está provavelmente vivendo os sintomas da doença. Mas essa é a fase sintomática, porque existe ainda, né? Na verdade nós já temos uma fase sintomática, mas a intervenção deve vir ainda mais precocemente. Isso, e quais seriam? Mais precocemente. Porque, assim, na verdade, o que acontece com a doença de Alzheimer é que nós temos o acúmulo de proteínas, dentre elas, que nós chamamos de placa senis, né, que é a do corpúsculo amiloide, na verdade, a proteína beta-amiloide se acumula, né, e temos o acometimento, a agregação da proteína tau nesses neurônios da região frontal e temporal do cérebro. E quando eles acumulam, na verdade, existe uma reação inflamatória do próprio cérebro degenerando esse local. Ele fica inflamado? Na verdade, inflamado. Existe e as conexões, a diferença é que no ser humano as conexões cerebrais funcionam de uma maneira muito rápida. Então você acaba danificando a própria estrutura do cérebro e das conexões que acontecem no cérebro. Então, a rapidez do pensamento, a rapidez do processo de memória, né, a rapidez do raciocínio começa a ficar lentificada, porque você vai destruindo essas conexões. Essas conexões. É possível que, às vezes, a conexão funcione, outras vezes não funcione? A mesma? Porque, por exemplo, às vezes eu percebo que a minha sogra consegue falar. É raro. Ela consegue, ela pega e fala. Né? Ela fala coisas curtas, bom, por exemplo. Uma vez dei sorvete, ela falou bom. Tá? Outras vezes não sai nada, parece que há um esforço e aquilo não liga. É essa a sensação mesmo? Isso vai variando, até funcionam muito mais as conexões antigas do que as novas. Ah, tá. As antigas mais novas, porque ela tem uma incapacidade, principalmente por o lobo temporal estar afetado, dela captar estímulos novos. Né? Existe dificuldade de captar estímulos do ambiente. Né? E essa dificuldade de captar estímulos vai progredindo. Né? Se nós, pessoas que têm um perfil educacional melhor, pessoas que têm um perfil de leitura, de praticar o intelecto, né, de desenvolver a memória. Exercício cerebral. Desenvolver memória. Isso muito mais na leitura, isso muito mais no desenvolvimento de atividades que estimulem o ler, o falar, o reproduzir, o criar, muito menos televisão, né? Porque a televisão é um estímulo visual, mas é importante. Mas a leitura contínua, a leitura contínua que exige o raciocínio. O raciocínio, porque você usa a visão, você usa a interpretação, você usa os fonemas, você usa o processo de guardar da memória, então você estimula muito a sua linguagem. Tudo isso muda a característica e estimula mais o cérebro a fixação. A gente iniciou falando genericamente de 3 doenças, mas já que nós estamos no Alzheimer, vamos terminar um pouquinho a aprofundar nisso. No caso do Alzheimer, o que seria preventivo, já que quando esses sinais estão aparecendo, a doença está meio que instalada lá? Então, assim, o que existia um programa, né? Na alimentação, no caso, era a minha pergunta. É importante. Então, todos os fatores de risco cardiovascular, porque uma vez depositadas essas proteínas, o depósito começa a ser inevitável. A doença começa a progredir. Drogas têm tentado em trials, em trabalhos, para diminuir a agregação dessas proteínas. Medicações têm sido feitas. E as medicações hoje que existem para tratamento, do ponto de vista medicamentoso mesmo, medicações sintomáticas, só conseguem
repor as proteínas, um pouco das proteínas do tecido cerebral, das proteínas, das neurotransmissores que existem no cérebro para você diminuir o sintoma. Só que, e se a gente prevenisse um pouco esse fator inflamatório, a interrupção vascular que existem para irrigar o cérebro, né? E tudo isso está muito ligado aos fatores de risco cardiovascular, a alimentação, Gordura, então? a prática de atividade esportiva, né? A ter um perfil educacional correto, um estímulo populacional para o desenvolvimento de uma educação baseada numa leitura, em participar de atividades como um teatro, cinema, né? Isso é muito interessante. Ou seja, na terceira idade, criar uma educação, vamos chamar, socioambiental, que envolva a terceira idade ainda, quando não está degenerada, o cidadão não está com a mente degenerada, que ele possa participar disso. Sim. A América do Norte começou a fazer isso há algum tempo atrás. Os programas para isso no Canadá são muito importantes. Começaram no Canadá em 1974. Né? Se não me engano, a Disney coloca pessoas da terceira idade como voluntários para trabalhar. Sim, né? Isso é importante. Por exemplo, o programa, até que de São Caetano do Sul, a gente tem um programa da terceira idade, para que os idosos trabalhem. Tem a faculdade da terceira idade, é uma coisa importante. Legal. A gente tem um programa muito interessante na cidade de Nova York, que existe um ônibus coletivo, que você se cadastra, que o ônibus coletivo passa na casa dos idosos para toda semana eles irem numa peça da Broadway, né? Eles irem assistir uma peça de teatro interessante, justamente para estimular a atividade cognitiva senil. Então, isso tudo faz. Significa que dentro de casa, os familiares têm que também estimular esse contato social, ou seja, quando esses sinais da doença ficam mais agravados, não é para isolar, muito pelo contrário, é para inserir a pessoa. Para inserir a pessoa, a pessoa. E quando ela está falando bobagem, errou o garfo e tal, faz de conta que não aconteceu nada. Não, isso é um fator, se você reprimir um fator desse, pode ser que exista até um embotamento. A classificação. O embotamento social é um dos marcos da doença. Sim. Né? A pessoa, instintivamente, mesmo não querendo, ela vai apresentar um embotamento social numa fase progressiva da doença. Sim. Cabe tentar educar a pessoa, tentar coibir comportamentos como esse, mas com comportamentos positivos. Sim. Por exemplo, a minha esposa entra toda manhã no quarto, né, para trocar fralda e tal, e entra cantando, falando com ela, e ela obviamente não está respondendo. Isso é uma forma de também procurar estimular esse contato, sim, vamos dizer, com o normal das, sim, coisas? E é muito importante perceber que a pessoa que desenvolve doenças degenerativas, por exemplo, com Alzheimer, existe a fase da apatia, né? A falta, sim, de vontade de fazer as coisas. Tá. Então, a estimulação... Para combater essa apatia. Faz parte também. A apatia é um sintoma que dificilmente você vai conseguir ter um tratamento bom para isso. Entendi. Né? A não ser um desempenho bom de quem cuida. Sim, sim. Né? De quem estimula. Sim. É fator preponderante para combater essa apatia, né? Apatia. Nós vamos ter que chamar nossos comerciais, tá? Uhum. E depois a gente volta falando um pouquinho do Parkinson. Perfeito. Tá? Quero aproveitar e dedicar isso para Isabel Jimenez. A gente volta aí depois do comercial. Até já. Olá, voltamos com o Dr. Marco Antônio Trócoli, que é aí falando sobre as doenças degenerativas. Quero aproveitar até deixar um abraço para os meus amigos da Top Care, que indicaram o Dr. Marco Antônio, que está dando uma aula importante sobre as questões preventivas, especialmente para a saúde nossa, que já está na terceira idade, e dos parentes, das pessoas no entorno. Você estava dizendo que 50% das pessoas na faixa de 85 anos estarão apresentando doenças degenerativas. Demência, né? Demência, né? Demência. E aí, no caso do Alzheimer, aquilo que poderia prevenir e reduzir esse índice. No caso do Parkinson, as atitudes são as mesmas? Fale um pouquinho sobre esse cenário. Acho que o Parkinson é um pouco diferente, né?
O que a gente tem do Parkinson, o Parkinson, estima-se hoje que 1% da população mundial tenha Parkinson. A média aquele é sinal do tremer, né? É engraçado que o Parkinson, a maioria dos 50% das pessoas com Parkinson tremem, às vezes menos do que 50% Parkinson tremem. E a gente pensa que o tremor é Parkinson. E muitas vezes nem sempre o tremor é Parkinson. Tá legal. É o tremor essencial, né? É Sim. o tremor familiar. Sim. O Parkinson ele é caracterizado por tremor, uma lentificação dos movimentos, né? Que é a bradicinesia, a pessoa fica... mais lenta na reação? Lenta como se estivesse funcionando 50%, 40% do que ela funciona na realização dos movimentos dela, né? Até no ponto de vista de pensar, no bradipsiquismo, né? O caminhar, tombos podem acontecer, né? Porque ela perde a noção da distância ou o passo não fica organizado na mente dela? Na verdade, o que acontece no Parkinson é um acúmulo, é uma perda dos neurônios que controlam os movimentos que não são automáticos, movimentos um sistema que prepara os nossos movimentos voluntários, nossos movimentos automáticos. Sim. Então, na verdade, um exemplo fácil para te dar é que eu vou pegar essa xícara. Eu peguei essa xícara, eu dei uma ordem para pegar essa xícara para o meu cérebro. Mas eu não disse quais os músculos eu vou contrair, quais eu vou relaxar e com que intensidade eu vou fazer. Quem prepara isso é esse sistema que eu tenho no cérebro, que coordena a contração, a não contração dos músculos, a intensidade que eu vou fazer. Se eu perco esse sistema, eu contraio os dois ao mesmo tempo. E eu tremo. Significa que essa pessoa está sujeita a riscos, porque ela pode se queimar no fogo, demora, ela está pondo a mão na chaleira quente e demora para retirar a mão. Para tirar a mão. Ela pode coordenar esses movimentos, porque ela vai perdendo esses neurônios que produzem uma substância que é a dopamina. Sim. Essa dopamina, esses neurônios estão localizados na região mesencefálica, que é uma região do tronco cerebral alta, e gânglios da base, que é uma região que controla esses movimentos, né? A gente chama de substância nigra, né, no cérebro, e ela vai perdendo esses neurônios. Normalmente, quando nós apresentamos esses movimentos de tremor, esses movimentos de bradicinesia, que a gente chama de identificação, nós perdemos aproximadamente 70% desses neurônios já. Então a doença começa muito antes. Né? A doença começa com alterações de sono, né? O sono profundo começa a ficar agitado, começa com alteração do olfato, né? Olha. Começa com alteração do olfato, a pessoa começa com um sintoma de vertigem. Mas como a alteração do olfato, perde o olfato. Perde o olfato. Né? Começa com alteração do equilíbrio da marcha, mas não é uma labirintite. É só uma sensação de uma vertigem que não dá ânsia de vômito, não roda, mas como se fosse uma vertigem para caminhar. Você estava dizendo que a ausência da dopamina provoca tudo isso. Provoca tudo isso. A dopamina não é produzida no momento de alegria? Na verdade, a dopamina está colocada, é um neurotransmissor que também é produzido, faz parte da nossa, da nossa felicidade, produzida também. É importante para a gente não ficar deprimido, não ficar ansioso. Significa que as pessoas que estejam... Aproximadamente 50% das pessoas que têm Parkinson experimentam um episódio de ansiedade, de depressão, tudo isso. 50% está envolvido com isso. E aproximadamente 30% apresentam um tipo de demência. Nossa. Tipo de demência. Que é uma demência que é diferente da demência de Alzheimer. É uma demência que nós classificamos como subcortical. Que é uma demência que a pessoa perde a capacidade de exercer suas tarefas, né? É a pessoa que perde a memória de curto prazo, né? Que está envolvida com a doença de Parkinson, uma doença subcortical. Como leigo, digamos assim, eu tenho uma sensação que o Parkinson é pior que o Alzheimer, porque o Alzheimer a pessoa perde a noção do que ela é, tal, e o Parkinson a pessoa ainda está meio que inserida na sociedade e ela sofre um desconforto maior, porque ela percebe que ela não consegue mais fazer as coisas e tal.
que estou falando é bobagem ou tem um pouco de lógica isso? Olha, existem casos e casos. Sim. O Parkinson desenvolveu muitas formas de tratamento para os sintomas motores, né? Existem casos em que o Parkinson começa antes dos 50 anos, né? E aí o Parkinson é considerado um Parkinson precoce, né? O juvenil. Sim. E assim, e que os sintomas vão se avançam de uma maneira progressiva. Quanto mais tempo você fica sem dopamina, você vai perder. Quanto mais precoce a perda de dopamina, a intensidade é maior. Lógico. E a necessidade de drogas fica maior. Sim. Né? E aí a intensidade de medicação também leva uma piora, o risco de efeitos secundários pela utilização da medicação. A gente tem um negócio chamado a dopamina, você começa a utilizar em doses maiores, chega um momento que a dopamina causa efeitos colaterais de movimentos involuntários, por exemplo. A pessoa não consegue controlar o próprio movimento. Sim, sim. Além de ter o Parkinson. Dá movimentações involuntárias. Tá. Né? Mas até a gente tem a expectativa média de doença, falando seriamente, assim, a pessoa pode levar de 10 a 25 anos com Parkinson. Sim. Né? E a expectativa de acometimento do Parkinson é uma doença em torno de 65 anos de idade, a média. Tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, ele começa, a possível incidência começa na mesma... Sim, a média de incidência mais ou menos na mesma idade. Podemos ter casos mais precoces, mas ligados a casos familiares. Sim, aspectos outros, mas aspectos outros, tá. Sim. E as questões preventivas do Parkinson são as mesmas para o Alzheimer? As questões sociais, essa inserção na família, o cuidado, tal, é o mesmo tratamento, vamos chamar assim? Eu acho que os cuidados diante da família, os cuidados preventivos, os cuidados de fisioterapia, de multidisciplinaridade associada às duas coisas, não mudam muito. Né? Tem que ter, na verdade, especificamente para uma doença ou para outra, a pessoa precisa viver num contexto social em que se preserve e que a pessoa tenha um cuidador, ou um familiar cuidador, ou um cuidador especializado, que auxilie o paciente com as tarefas do dia a dia, enquanto ela consegue exercer suas atividades de vida de uma forma boa, sim. Enquanto ela necessite de alguns aspectos importantes para o dia a dia dela, ela vai precisar de um apoio multidisciplinar. E as medidas preventivas, elas não mudam muito no que tem que se fazer. Alimentação, esporte e tal. Mas, por exemplo, uma diferença. É muito comum você ter uma dificuldade de deglutição mais comum no Parkinson do que no Alzheimer. O Alzheimer é mais tardio um pouco, mas também tem. Sim. Então, você não pode deixar a pessoa desnutrida. Se a pessoa ficar desnutrida, o risco de acometimento de infecções é um pouco mais grave. O risco da pessoa ter uma pneumonia aspirativa é mais grave. E muitas vezes existe necessidade de se fazer procedimentos como gastrostomias. Né? Observar atividades com fisioterapia, evitando retrações, dores, evitar infecções de escaras, movimentação. Sim, de higiene íntima, que são comuns, especialmente nas mulheres. Então, né? A atividade do cuidado é muito importante. Infelizmente, nós já estamos chegando no final e você assume o compromisso de voltar aqui, porque eu acho que tem muita coisa para a gente dar sequência nisso. Temos muitos assuntos. E eu queria que antes que você deixasse suas despedidas, você falasse, você entende que está na hora da gente começar a preparar as pessoas na meia-idade dentro de casa, na faixa dos 40 anos, para começar a cuidar daqueles que vão atingir a terceira idade? É necessário desenvolver uma... Eu acho que as pessoas precisam enxergar a realidade do futuro, enxergar a realidade de que nossa população está envelhecendo, enxergar que os nossos entes queridos podem ter um problema em função do envelhecimento e do preparo dos meios de saúde que estão melhorando, nossa medicina está melhorando, né? E que pode acontecer com qualquer um. E a gente não encarar isso com espanto, encarar isso com uma naturalidade maior e com uma responsabilidade maior. Né? Marco Antônio, muito obrigado por ter vindo. Foi uma aula literal para mim, foi muito importante para a gente. Tá?
tenho certeza que foi para o nosso público. Muito obrigado. Falando de futuro, Dr. Marco Antônio, que dá uma aula aqui sobre as questões preventivas e a responsabilidade social dentro e fora de casa. O programa Sustentabilidade volta semana que vem com um tema tão importante quanto esse. Um abraço e até lá.